seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre contos de fadas, suas origens, principais autores e mudanças das versões originais para as atuais. Mas antes de iniciarmos o episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica para os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e nos ajude a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. É importante clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube para você receber as notificações de novos vídeos e também ajudar a gente a chegar em novos ouvintes. Ajude o nosso algoritmo. E lembrando que o Spotify tem aquele recurso de avaliação de podcast, então se você escutar a gente pelo Spotify, vai lá rapidinho e deixa a sua avaliação pra gente. E um aviso de conteúdo antes de começarmos o episódio. Nesse episódio, há menção a temas como suicídio, pedofilia, mutilação, assassinato e canibalismo, mesmo que estejamos falando sobre contos de fada. Então, se esses temas são sensíveis para você, se você se sente desconfortável em ouvir falar sobre eles, mesmo que seja só uma menção e não descrição, por favor, dê preferência à sua saúde emocional e psicológica, deixe esse episódio pra lá. Você pode escutar tantas outras opções de episódios que não tem avisos de conteúdo que a gente já produziu, né, Carol? Isso. Deixa esse aqui pra outro momento, se você se sentir mais confortável, ou até mesmo pula ele, não tem problema, a gente não vai ficar chateado. O mais importante é você ficar bem. E só um pequeno disclaimer antes do episódio começar. A gente não é estudiosa de contos de fada, a gente não é super expert nisso. Nós só somos curiosos, né, a respeito das histórias. A gente acompanha, né, como crianças que cresceram escutando contos de fadas. Então, assim, tem muita informação na internet que a gente pesquisou para colocar aqui. E muita coisa se contradiz. Então, se você encontrar algo aqui que a gente não falou, mas que você acha interessante, ou se você souber de uma nova versão aí que a gente deixou passar, manda uma mensagem pra gente. E a gente vai estar super aberto aqui para ler as mensagens de vocês, para corrigir alguma coisa se a gente tiver errado, enfim. E também as fontes de todas essas pesquisas que a gente fez estão lá na descrição do episódio. Então, se você quiser saber mais, vai dar uma olhadinha lá que tem tudo bem direitinho. E começando pela origem dos contos de fadas. A maioria deles, né, desses contos de fadas, remonta à Idade Média, apesar de alguns serem muito mais antigos que isso. Hoje, eles são vistos como histórias de ninar para crianças, histórias que a gente ouviu e assistiu e muitas vezes consome até depois de adulto. Mas essa relação que essas histórias têm com a infância, ela é bem recente. A princípio, os contos de fadas serviam como advertência às pessoas, para que aprendessem algo com aquelas histórias. Lembra do episódio de horror que a gente fala sobre os contos de... Ai, eu esqueci como é o nome em português. Cautionary Tales. Cautionary Tales, não sei. Cautionary... advertência? Uma coisa advertência, assim. Isso. Exatamente. Que serviam como contos de advertência para que as pessoas aprendessem algo com aquela história e não precisassem passar por aquela experiência. Sim. Né? Pra, enfim, Empatia, sofrer com as consequências. Né, Exatamente. Então, os contos de fada, eles serviam da mesma forma que esses contos de horror. E aí, o bem vencendo o mal, o felizes para sempre, né? Esses finais bem Disney, né? Que a gente pensa e relaciona muito aos contos de fadas, também são aspectos dessas histórias muito recentes. Porque na sua origem, muitas delas tinham finais bem tenebrosos. A gente vai ver alguns exemplos mais pra frente. Então, morte, mutilação, suicídio, estupro, são apenas alguns dos temas presentes nesses contos.
E não estamos falando apenas de contos obscuros aqui, né? A maioria das histórias que a gente conhece passa por algum desses temas, e a gente vai falar delas daqui a pouco. E aí, como nós comentamos no episódio 19 sobre horror, é difícil precisar a origem dessas histórias, né? Há historiadores que apontam para o folclore celta no século II antes da Era Comum. Outros relatam que Platão já falava sobre histórias fictícias contadas pelas mulheres para passar conhecimento aos mais jovens. E pesquisadores britânicos descobriram recentemente que há evidências da existência de contos como A Bela e a Fera e João e o Pé de Feijão na Idade de Bronze, 3.000 anos antes da Era Comum. Caramba. Gente, é muito tempo atrás. Sim. Mesmo sem registro escrito, essas histórias sobreviveram através da oralidade. Obviamente, elas se modificaram muito ao longo do tempo, mas é incrível pensar que a gente compartilha de uma mesma cultura, né? De uma mesma história. Sim. Com povos tão antigos. É verdade. Eu achei isso o máximo. E quando eu vi esse artigo, eu fiquei... Não, essa informação precisa estar no podcast. Agora vamos falar sobre alguns dos principais autores. Perrault, que viveu de 1628 a 1703, registrava suas histórias de acordo com as narrações populares, mas fazia algumas modificações para agradar a corte francesa, porque, né, a gente tem que obedecer a quem manda. É verdade, tem que conhecer seu público, né? Exatamente. Um exemplo disso é que ele retirava referências à cultura pagã e detalhes sexuais das narrativas. Há uma moral muito clara em suas histórias, sempre com um propósito bem educativo. Não há muitas fadas nas histórias do autor, mas personagens presentes no dia a dia das pessoas comuns. Lenhadores, serviçais, aldeões, cavalheiros. São histórias, assim, bem relacionáveis, né? Com Sim. Figuras ali que você conhece e do que dia você a consegue... dia, né? Isso, exatamente. Se relaciona com as coisas que você vive, né? E a principal obra dele é Os Contos da Mãe Ganso. Eu ia dizer da irmã. Os Contos da Mãe Ganso, que traz contos como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Barba Azul, O Gato de Botas, Cinderela e O Pequeno Polegar. Aí, com a chegada do romantismo, o tom dos contos acaba mudando. A violência diminuiu e os finais felizes passaram a ser mais recorrentes. 2 dos principais autores desse movimento foram os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. Eles viveram mais ou menos entre 1786 e 1863 e foram responsáveis por coletar e organizar uma enorme quantidade de histórias populares alemãs do período medieval e publicaram cerca de 210 histórias a partir desses registros. Essas histórias deles são bem recheadas assim, de madrastas más, príncipes, casas de chocolate, bruxas. E os principais contos dos irmãos Grimm são A Bela e a Fera, Os Músicos de Bremen, Branca de Neve e os 7 Anões, Chapeuzinho Vermelho e A Gata Borralheira. Assim, né? A Chapeuzinho Vermelho é um hit, né? Todos querem. E Cinderela também, né? Porque Sim. A gente vai ver mais pra frente que ela e Gata Borralheira são a mesma história, só mudando alguns Cada detalhes. Um faz um rebranding, né? Coloca um nome novo. E uma coisa interessante dos irmãos Grimm é que lá na Alemanha tem várias cidades que têm, sei lá, cidades onde eles nasceram, onde fizeram faculdade, onde trabalharam. Então, cada uma dessas cidades, elas fazem monumentos em homenagem a eles. Inclusive, na cidade onde eles fizeram faculdade, eu acho que foi Marburg, tem vários monumentos em homenagem às histórias deles, né? Então, tem lá um sapato da Cinderela, tem coisas espalhadas pela cidade. Então, com certeza que é Marburg. Mas eu vou colocar essa foto lá no Instagram, então vocês vão lá para dar um curtir. Confirmar se essa informação está correta. Isso, vão lá confirmar se isso aí é verdade ou não, ou se eu me enganei. Outro escritor de contos de fadas é o Hans Christian Andersen, que viveu entre 1805 e 1875. E ele foi o primeiro autor a escrever suas próprias histórias e direcioná-las ao público infantil. Mesmo tendo esse público mais jovem, o Andersen ele não poupou os personagens de sofrimento. Ele observava o sofrimento de pessoas humildes, crianças humildes, e tirava daí a inspiração para contar suas histórias. Ele acabou se tornando o pai da literatura infantil ao trazer aspectos inéditos da literatura, como crianças como personagens, brinquedos que ganhavam vida e também personagens que representavam crianças, como o Patinho Feio. Seus principais contos são A Pequena Sereia, O Patinho Feio,
O Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Imperador e A Pequena Vendedora de Fósforo, que é uma história, assim, absolutamente triste de trágica. Gente, É muito eu sou horrível. traumatizada até hoje por essa história. Eu não estava preparada quando eu fui assistir. Eu lembro que eu falei assistir porque eu não li o conto, né? Eu vi uma adaptação dele que era um curta que tinha no DVD de algum filme da Disney, não tenho certeza. Mas Sim. enfim, era um extra, né? E eu fui assistir, deve ser uma fofura. Terminei aos prantos, traumatizada. Nunca mais tive coragem de ver, Pense nem ler, nem bem nada. antes de botar seu filho, É. seu sobrinho, sei lá, seu irmãozinho ou irmãzinha pra ver isso, gente. É porque. As histórias dele são de partir o coração. Ele não tinha Agora, dó das crianças. o Soldadinho de Chumbo, eu amava muito essa história. É uma graça. Em É muito casa fofo. tinha, tipo. Teve uma época que tinha essa coisa chamada CD, né? Ah, Que as pessoas compravam CD, um que nem objeto tudo, raro que nem tem em museus. tudo, nem tudo era streaming. E Sim. tinham as historinhas que eram em CD, né? E eu escutava muito a do Soldadinho de Chumbo. Oh, Toda noite eu mesmo me colocava pra dormir. Uma criança assim, né? Que já sabe gerenciar o próprio tempo. maravilhosa. Tu sabe o que eu lembrei agora? Dos contos de fadas narrados pelo Silvio Santos. Tu lembra que isso existia? Gente, Eu não eu sabia não desse surto. tinha. Eu não tinha, mas eu lembro da propaganda dele contando a história Por do Patinho Feio, enfim. quê? Não sei, não sei. Eu acho que eu preferia na voz do Cid Moreira do que do Silvio Santos. Meu Deus. Mas eu tinha duas coleções que eu amava, que eram da Disney. Era um livro grandão, que esse, na verdade, não era de contos de fadas, bem, na verdade, era adaptação dos filmes da Disney, que alguns eram contos de fadas, né? Sim. Que eram narrados como uma história, enfim, um conto. E era super bonitinho, assim, ele era um livro grandão, de capa dura, e todo ilustrado, lindo, lindo, lindo. E, assim, as ilustrações eram fiéis às das animações, então, assim, era um chuchu. Aí, como a minha família tem muitas crianças, né? Ele foi herdado pela minha filhada e acho que deve estar agora com uma outra criança. Hoje ele ainda vive. Eu espero, porque, né, eu amava muito. E uma outra coleção que eu amava era um chamado As Quatro Estações, que também era da Disney, que eram 4 livrinhos, cada um com um conto para um dia do ano. Então você tinha as 4 estações do ano. As 4 estações, não sei porque eu falei do ano. Mas enfim, tinha as 4 estações, outono, verão, inverno e primavera. E aí cada dia do ano tinha um conto. Só que eles adaptavam os personagens para os personagens da Disney. Então, por exemplo, o Ah, Patinho Feio tinha os patinhos lá, os sobrinhos do. o Guinho, Zezinho, Do. Luizinho. Isso, exatamente, do Pato Donald. Pato Donald, do Pato Donald. E tinham outras histórias originais, pelo menos que eu não conhecia, né, com outros personagens. Era maravilhoso, eu amava esse livro. Eu lembrei desses livros, né, enquanto fazia esse roteiro. E fiquei Ah, que pensando, fofo. eram muito, Eu muito também tinha fofinhos umas os livrinhos da minha caixinhas infância. de histórias. Eu acho que a caixinha que eu tinha era justamente do Hans Christian Andersen, porque tinha o Patinho Ah, Feio, tinha outras histórias lá também da Roupa Nova do uhum, Imperador, e o que legal. da, acho que é a Princesa e o Cisne, uma coisa assim, que era um meio assustador, Hum, mas que também era bem legal. não fez tanta parte da nossa infância, apesar de que a gente também assistia e curtia, os filmes da Barbie. Tu lembra, Carol, que tinha várias adaptações de contos de fadas? Eu me lembro da Princesa e o A Quebra-Nozes. Princesa e Quebra-Nozes, tinha uma versão. Eu falei vários, mas agora eu tô tentando lembrar e não eram tantos assim. Mas tinha a Barbie bailarina, tinha a Princesa e o Cisne, não tinha? Eu tô Eu sei que era louca. alguma coisa assim, era um evento anual. Acho que era no É, Natal, sempre tinha algum filme da Barbie ali sim. surgindo. Sempre tinha uma Barbie sereia nova, uma Barbie fada. Enfim, eu achava o máximo. Eu já tinha, sei lá, uns 13, 16 anos, talvez. Mas eu assistia todos. Quem nunca, né? A Quem gente tá aí, nunca? todo mundo indo assistir Rei Leão no cinema. Quem somos nós pra Né? julgar? Não é Pode mandar mesmo? mais filme, Barbie. A gente aceita. Inclusive, eu tô louca pra ver o novo da Disney. O Red, que é sobre a primeira menstruação. Não sabia Da nem. Disney não, é da Pixar, na verdade. Fiquei muito empolgada. Ai, não sabia da existência disso. Pois é, quero muito ver. Inclusive, é legal ficar pensando que a gente tá vivendo um mundo em que novas histórias estão sendo contadas, né? Porque essas adaptações da nossa infância, principalmente a gente via muito Disney, né? Eram baseadas nesses contos de fadas, nessas histórias, enfim, milenares.
E que agora novas histórias estão sendo criadas, sabe? Sim. Estão fazendo parte da infância de novas crianças. Ai, eu acho E legal. agora que eu estou, assim, escutando muito Fofoca na Calçada, eu quero fazer aqui um gancho, Ai, amo. porque, assim, a gente vai contar agora alguns contos de fadas e vocês vão perceber que, de fato, tem que ter coisa nova, porque por aqui não tem muito que se aproveite, gente. Então, Sim, novas histórias vão ter que ser criadas. amei esse gancho. Maravilhoso. Então vamos começar. A primeira história é A Pequena Sereia, que foi publicada pelo Hans Christian Andersen em 1837. É uma história extremamente trágica, sem final feliz. Assim, esqueça 100% da história da Disney. Aquilo ali foi adaptado de uma forma mais alegre, cheia de açúcar, para não traumatizar milhares de crianças por aí. Até porque quem que ia querer ser Ariel, né? Se soubesse como a pobre sereia termina. Sim, é verdade. Enfim, no conto original, o que acontece é que a bruxa do mar, né, que é a Úrsula na adaptação da Disney, ela corta a língua da Ariel, e é por isso que a Ariel fica muda. E é por conta desse corte que a magia acontece e a cauda dela se transforma em pés. Só que é muito sofrimento para a pobre da Ariel, e além de ficar sem poder falar e tendo a sua língua cortada, andar para ela é como pisar em cacos de vidro. Porque não é como se ela literalmente tivesse passado a ter pernas. É como se ela ainda tivesse com a cauda e estivesse andando, sabe? Sim, sim. Como humanos, mas com uma cauda de sereia. E isso traz muito, muito sofrimento pra pobre Ariel. E para que ela volte a ser sereia, as suas irmãs, com muita dó de tudo que ela tá passando, as irmãs dela sereias, acabam arrancando os seus cabelos para trocarem com a bruxa, trocando por uma faca. A Ariel, ela precisa usar essa faca para matar o príncipe, que assim, tava muito desinteressado nela e já foi atrás de casar com outra pessoa. A Ariel não consegue matar o homem que ela ama para voltar a ser sereia e acaba que ela se transforma em espuma do mar, que era o acordo inicial, né, com a Se ela não bruxa. conseguisse, né, sei lá, porque eu tenho uma história curiosa a respeito dessa versão da Pequena Sereia, porque eu não sei se tu lembra, mas assim, mais ou menos quando a gente, ali sei lá, com uns 10 anos, o jornal, acho que era o Povo ou o Diário do Nordeste, um desses dois que são os mais populares do Ceará, e eles estavam fazendo uma promoção que eles davam contos, assim, davam fitas, Sim. cassete para as crianças. Sim. Você tinha que, sei lá, juntar alguma coisa e trocar por essas fitas cassete. E uma dessas que tinha era a Pequena Sereia. Então eu tava eu e minha irmã, a gente foi visitar um casal que era amigo do meu pai, e eles tinham 2 filhos. Então, assim, juntou as 4 crianças para assistir essa fita que eles tinham ganhado do jornal e ainda não tinham visto. E a gente tava assim, com a versão da Disney na cabeça, né? Mas queriam deixar ali as crianças ocupadas para poder conversar em paz e largaram a gente assistindo esse filme. E o filme era mais ou menos uma versão disso aí. A Ariel, ela salvava o príncipe de um naufrágio e ela passava a madrugada cantando para ele. Aí ela cantava, cantava, cantava e ele não lembrava de muita coisa. Ele só, quando ele acordou, ele lembrava que alguém tinha cantado para ele. E ele, assim que ele volta a si, tem uma moça lá. Então ele, assim, né, foi essa mulher, certeza que foi ela, então vou me casar com ela. Nesse meio tempo, a Ariel vai fazer esse acerto aí com a bruxa e volta. Então ela ficou muda, né, ela deu a voz dela em troca de ir pra lá e ela tinha que fazer o príncipe se apaixonar por ela em, sei lá, em 3 dias. Porque se ela não fizesse isso, ela virava espuma. Então aí é que é nesse meio tempo que as irmãs fazem esse acordo para que ela, se ela conseguisse matar o príncipe, né, e banhar os pés dela, os pés com o sangue dele, que ela poderia voltar a ser sereia. E ela não consegue fazer isso. E assim, o príncipe, né, assim, ele ficou, poxa, essa mulher me salvou, vou casar com ela, assim, sentimentos, assim, ele casou por dívida de gratidão, assim, Né? Totalmente o motivo. Você não é assim que você deve escolher um motivo pra se Não é casar. assim que funciona, gente. Mas É tempo enfim, demais pra pagar uma sim, dívida dessa, né? O pois resto da é. sua vida, não E dá. assim, foram 4 crianças perplexas na sala, assim, tipo, o que Que aconteceu trauma. aqui? Nossa.
Pobre de vocês, viu? Sim, Eu foi confesso que chocante. eu não tenho muito apego à Pequena Sereia, porque não foi um filme que eu vi muito novinha, eu já vi mais velha. Eu tinha fita, mas também ganhei mais velha, na época dos VHS, da Pequena Sereia 2. Então eu tenho mais apego à Melody do que à própria Ariel, Ah, que era a história dela, né? essa aí eu já não Inclusive, conhecia. pois é, inclusive a bruxa da Pequena Sereia 2, que é a irmã da Úrsula, eu só não vou lembrar o nome dela agora. Ela é bem mais assustadora que a Úrsula. Porque a Úrsula, lembra que ela era assim, meio engraçadona, meio sexy. Tinha uma coisa ali, Era uma diva tipo, pop. era uma diva, exatamente. Enquanto a irmã dela era só macabra mesmo. Ai, credo. Morgana. Ai, é o nome de bruxa que eu amo. O Amo nome da esse irmã da nome, Úrsula, maravilhoso. Morgana. Maravilhoso. Um Gosto nome demais. muito chique, por sinal. Bem bruxesco. Então vamos agora para Bela Adormecida. Essa história foi originalmente escrita por Giambattista Basile, com o título de Sol, Lua, Itália. É uma história de 1634 e depois, em 1697, ela foi recontada por Charles Perrault sobre o título de A Bela Adormecida. O conto original ele começa da mesma forma que a gente já conhece, né? Mas o nome da garota é Thalia e não Aurora. E ela recebe assim, uma profecia quando ela nasce, né? De que ela iria espetar o dedo numa farpa e isso iria matá-la. E isso acaba acontecendo, de fato, na adolescência dela, e o pai dela, não suportando, né, a morte da filha, estava inconformado, então ele envia o corpo dela para um lugar aí nas suas propriedades, né, distante. E magicamente o corpo dela não começa a se decompor. Fica lá coradinha ainda. Então, um certo Como se ela dia, estivesse dormindo, né? tivesse só Ao ali com invés de sono, morta. Uhum. E Na real, é o aí, que acontece no conto atual, né? Ela não sim, morre, ela só sim, fica em com coma. sono eterno, em coma. Aí um rei que estava caçando pela região encontra esse castelo onde a Thalia estava descansando, né, eternamente. Ele vê Um beijo esplêndido. em Desculpa. ele vê a Thalia Desculpa. morta e ele acha que é uma excelente ideia estuprar ela. E depois ele abandona ela por ali, vai embora, né, deixa ela onde a encontrou. Só que desse estupro nasce um casal de gêmeos. Esses bebês tentando ali encontrar o seio da mãe, né, para poder se alimentar. Então acaba que uma das crianças acaba chupando o dedo dela e acaba tirando então essa farpa que estava ali presa no dedo dela e com isso ela acorda. E ao acordar, ela tem ali a desagradável surpresa de saber que ela já é mãe de 2 filhos, um menino e uma menina, chamados Sol e Lua. E aí, tempos depois, o rei retorna e encontra a Thalia e seus 2 filhos. Porém, ele não pode ficar com ela, né? Porque ele já era casado. Então, nesse meio tempo, a esposa do rei fica sabendo dessa traição e pede para um cozinheiro para que ele cozinhe as 2 crianças e sirva elas para o rei. Só piora essa história, meu Deus. Nossa Senhora. E o cozinheiro, ele ficou com pena, né? Então ele acaba enganando ela e serve 2 ovelhas. A esposa do rei, então, leva a Thalia para o tribunal. Ela quer que ela seja queimada viva. Só que o rei acaba ordenando que a esposa vá para a fogueira no lugar da Thalia. E aí, depois disso, ele se casa com ela e vive feliz para sempre com seus filhos. Olha, essa história, ela é errada em tantos níveis. Pois é. Assim, Feliz pra sempre, entre grandes né? aspas, porque o cara estuprou ela quando ela Sim, tava, tipo, desacordada. Gente, é exato. muito errado. Assim, se essas histórias visavam passar alguma lição, eu realmente não sei que lição poderia ser essa. Então, pra mim aqui só tá tudo errado e não tem nada que se salve aqui. Eu também acho que não. Eu acho que a lição é cuidado ao cair morta por aí, porque o seu corpo morto não está seguro. Nem morta Basicamente, você está. Então, é se melhor ser se enterrada. você morrer, garanta que vão lhe enterrar, porque senão você não vai ter sossego. Ou melhor, queima logo o corpo pra não sobrar nada, É pra ser verdade. maculado, E porque espalha no olha, mar, sei lá, alguma coisa assim. pronto.
É isso. Eu confesso que eu não conhecia essa história da Thalia. Achei ela bem diferente da história, da versão da Aurora que a gente conhece, né? Mas achei curioso como ela mudou com o tempo, né? Sim, Como ela foi sim. Na adaptada. versão que a gente vê Foi ali se adaptando, né? na Disney, né? A Uhum. Aurora conhece o príncipe antes e tal. E E tem as ele. fadas madrinhas, né? Que nessa Sim, história, nessa versão original, não há menção a elas. isso. E nas novas versões, ainda mais recentes, né? O príncipe se recusa a fazer o que estão pedindo pra ele, né? Por achar que isso é meio abusivo. Olha, Juízo, né? Que bom, né? Que as coisas vão mudando. Por isso que eu falei, né? Realmente, né? essas Feminista. histórias é preciso. Feminista. Feminista. Ai, um esquerdão baixinho aí. Que bom, né? Né? Melhor do que esse rei, né? Sim, Vamos não, combinar. esse rei aí, pelo amor de Deus, gente. Não tem salvação. Por isso que eu digo, tem que realmente ter novas histórias. Porque dessa daqui Isso. eu não encontro muito que se aproveite aí. Não tem. E eu adoro, eu sei que muita gente critica, mas eu adoro a versão da Malévola, que conta a história do ponto de vista da bruxa má, que na verdade não era tão má assim, e que o final é mudado também. Eu não sei se você assistiu, Carol. Eu só assisti a primeira, mas eu confesso Pois que é, o eu sou uma primeiro. grande hater da humanização das bruxas dos filmes. Ah, tudo bem, eu entendo. No geral, eu não gosto dessas adaptações live actions da Disney, mas tem duas que eu amo, de fato, assim. Malévola é uma delas, porque eu acho que eles mudam aspectos da história pro bem, sabe? Tipo, contam uma Aham. história nova, e isso eu acho legal. E eu gosto como eles mudam o final, e eles criam uma relação muito bonita entre a Malévola e a Aurora. E a outra é Mowgli, que é uma adaptação literal, mas é lindo. Eu amo aquele menino que faz o Mowgli. Pra mim é a melhor adaptação, assim, Sim, fiel, sim. né? Da Disney. Não tem outra que ganhe. Não, assim, eu concordo com tudo isso que tu disse, Uhum. mas eu Uhum. quero ter quem odiar, entendeu? Então, por Não, eu isso, entendo, eu entendo. eu quero deixar aqui meus ódios, não me tirem meus ódios, não venham querer humanizar, porque eu quero odiar. Então, é só Sim, sim. isso. É só isso. Tá tudo bem, tudo bem. Carolina hater. Pelo direito de odiar os personagens, Direito não de é? cultivar ódio. É sobre É isso. sobre isso. Não Inclusive odiar os cancelem. mocinhos, né? Não, nesse podcast não há cancelamento. Se você quiser cancelar a gente, cancele aí na sua casa. Calado, com o Wi-Fi desligado. Só piorando a situação. Enfim, vamos continuar agora com Branca de Neve. Branca de Neve eu tenho um apego bem sentimental, porque foi uma das primeiras fitas da Disney que eu tive. Inclusive foi o tema dos meus 5 anos. E eu lembro desse aniversário com muito, sabe, com muito afeto, com muito amor, porque a mesa da decoração era linda. Tipo, ela era toda articulada, como se fosse. Era toda decorada com os 7 anões, a Branca de Neve, os animaizinhos. E ela tinha coisas que se mexiam, sabe? Tipo, uma roda gigante. Não sei porque tinha uma roda Sim. gigante, mas tinha, e era bonito. E assim, Enfim, com, era um com aniversário 5 dos anos anos. 90. E com 5 Uhum. anos você já lembra, assim, você já aproveita a Sim, festa, né? Então. exatamente. Até o anterior, que foi da Chapeuzinho, eu não lembro, então. O de 5 foi o que marcou, de fato. Os meus aniversários eram muito bons, porque o meu de 2 anos foi do Baby, da família Dinossauro. Oh! Melhor tema. Melhor até que o da Branca de Neve. Ai, Enfim. gente, meus aniversários sempre eram o tema Páscoa, porque era na Páscoa, então. Ai, caramba. Era sempre coelhinho. Ah, mas pelo menos tinha muito chocolate. Sim. Então, na história da Branca de Neve que a gente conhece, a rainha manda o caçador matá-la e trazer o coração dela como prova. O caçador não consegue fazer isso e traz o coração de um cervo no lugar do da Branca de Neve e engana a rainha, né? Ela só vai descobrir mais pra frente, com o espelho, que a Branca de Neve ainda está viva. No conto original, a rainha manda buscar também o fígado e os pulmões da Branca de Neve pra servir no jantar. Gente, ela é canibal. Gente, não basta o Que coração, credo. nossa, que assustador. Inclusive, eu tenho trauma da bruxa da Branca de Neve. Pra mim, ela é uma das mais assustadoras, porque Sim. quando ela vira aquela velhinha, nossa, eu tenho pesadelos até hoje com aquela imagem. Nossa, é muito assustador mesmo. Eu já assisti esse filme da Disney já mais velha, né? Que eu nunca tinha visto, Uhum, assim. Só sabia a história de livro. E eu achei sim. super bizarro, assim, super
assustador, macabro, sabe? Vendo na hora, poxa, as crianças realmente, elas tinham que lidar com emoções fortes nessa época. Muito forte. E eu via isso com 5 anos, eu não sei como é que eu não tinha medo. Gente, porque, tipo, hoje eu adulta tenho medo vendo esse filme, sabe? Enfim, também no original, a princesa engasga com a maçã e acorda com o balanço do cavalo do príncipe, quando ela já estava sendo levada para o castelo. Isso é, não foi o beijo que fez ela acordar né, do sono profundo em que ela estava, mas foi porque ela no cavalo balançando desengasgou. Achei isso sensacional. É muito mais verossímil do que um beijo, né? Porque que beijo é esse que faz uma pessoa Pois é, mas não pode ter um beijo que acorda a pessoa, né, desacordada, porque que na Branca de Neve. Verdade. É o mesmo caso da Bela Adormecida, né? Um homem encontra o cadáver de uma mulher num local, acha ela bonita, não tem ninguém por perto, vai lá e se apropria do corpo. E, na versão dos irmãos Grimm, a madrasta é forçada a usar sapatos de ferro em brasa e dançar até a morte, como punição por tudo que ela fez. Gente. Assim, um pouco pesado também, né? Vamos combinar. De crueldade. Medo. Credo em cruz. Não sei quem obrigou, se foi o príncipe, se foi a Branca de Neve ou os 7 anões, mas tá errado, gente. Não se faz isso. Mesmo ela tendo sido tão cruel, a gente não paga na mesma moeda. A gente, sei lá, prende, bota ela pra capinar, alguma coisa assim, isso, sabe? Sei lá. Não paga na mesma moeda. Não desça no nível da vilã da história, gente. Gente, eu quis dizer, falar capinar, mas é porque, sabe como é que é serviço comunitário, gente? Não tô dizendo isso, eu entendi. Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Trabalho é trabalho. Tirar lixo da praia. Isso, essas coisas, né? Que quem tá cumprindo medida e sócio ou alguma coisa faz. É isso. Vamos agora para Cinderela ou Gata Borralheira. A versão mais antiga dessa história é originária da China, olha só, datada de 860 antes da Era Comum. E ela foi ocidentalizada pelo italiano Giambattista Basile, que a gente já falou anteriormente, que ele estava bombando com as histórias. Isso. E foi nesse conto que o Charles Perrault e os irmãos Grimm se basearam para escreverem as suas versões da história. E apesar dos títulos diferentes, as histórias são a mesma coisa, assim, basicamente. E a versão da Disney é inspirada no conto do Charles Perrault. Também tem uma versão originada na Grécia, no século I, antes da Era Comum, escrita por Strabo, e a protagonista se chamava Rodolphus e não Cinderela. Rodolphus. O nome... Imagina a princesa favorita de 99% das meninas ser Rodolphus. A Rodolphus. Em vez de Cinderela. Eu acho que ela não ia fazer tanto sucesso com esse nome. Não, acho que não. Mas assim, é só um achismo. É verdade, né? Poderia ser que a gente achasse normal hoje em dia, né? E a história era muito parecida com a atual, né? Com exceção dos sapatinhos de cristal e da abóbora, que na época não fazia muito sucesso. Não. Então era sandalinha, né? Era sandalinha gladiadora, né? Provavelmente. e azeitona, sei lá. Sim, pode ser. Tem mais a vibe, né, da Grécia, vamos combinar. Que merda. A gente tá muito louca nesse episódio, maravilhosos, adoro. A gata borralheira do Perrault, ela era chamada assim porque ela vivia coberta de cinzas da lareira, né? Faxinando, limpando as coisas. E a história, né, Cinderela, que era a versão dos Grimm, também ela era obrigada a limpar a casa e faxinar tudo, mas ela não era coberta de cinzas. Então, poucas diferenças, né? Uma sujeira... Mas só uma diferença aí de autores, né? Não se apegou a um detalhe. É verdade. Pra mudar o nome da história. A versão dos irmãos Grimm é mais sangrenta. Nela, as irmãs da Cinderela, elas cortam partes do próprio pé para que eles caibam ali no sapato de cristal. Ai, isso é muito assustador. Sim, eu também fiquei nervosa com isso. E o príncipe, ele é avisado do truque das irmãs, assim, por 2 pombos, que ficam bicando os olhos dessas 2 irmãs até elas ficarem cegas. Então, tipo, se não bastasse elas estarem encerrando os dedos e os calcanhares para poder enfiar o pé ali dentro, as coitadas ainda ficam cegas de bicada, assim, muito assustadoras. Também tem outro conto chamado Bicho de Palha, que se difere dos outros anteriores
por alguns pontos, né? A protagonista, Maria, ela foge da casa da madrasta e vai trabalhar como empregada num palácio. Lá, uma velhinha dá a ela uma varinha para que ela use quando ela precisar de alguma coisa ou quando estiver em perigo. E o apelido Bicho de Palha ela recebe no palácio porque ela usava uma capa de palha. Ela é super apaixonada pelo príncipe ali do palácio e ela usava a varinha para conseguir ir aos bailes que ocorreram por 3 dias consecutivos ali no palácio. Então, no último, ela acaba perdendo o sapatinho. E aí, depois de muita procura por essa moça, quem seria essa moça, os empregados do castelo lembram dela, mas mais assim, como deboche, chacoteando dela mesmo. Mas ela calça o sapatinho e retira a capa de palha, provando que ela era, de fato, a moça do baile. Assim, né? Nessa história, o que eu acho mais surpreendente é o fato de que o príncipe, ele realmente não se importava com quem fosse essa pessoa, porque ele estava experimentando o sapato em todo mundo, né? O que é muito curioso, né? Porque ele estava mais preocupado em o sapato servir do que olhar pro rosto dela e reconhecê-la. Tipo, como você não lembra da mulher que você tá apaixonado? Exato, poxa? amigo. E assim, hoje em dia, eu calço sapato 27. Assim, caberia em 600 milhões de pessoas o mesmo sapato que eu uso. Então, isso não é uma boa forma de encontrar uma pessoa. O sapato não diz muita coisa. Não é um método fidedigno. Desculpa, príncipe, mas assim, eu me admiro muito que nessa cidade não haja ninguém de fato com um sapato com o pé do mesmo tamanho da Maria, porque ela tem que ter um pé muito especial mesmo, assim. E eu ficaria chateada, pô. Você não lembra do meu rosto, não lembra de mim, não lembra do que a gente conversou. Vai que ele tem aquele lance do fetiche do pé, né? O pack do pezinho. Carol, a gente descobriu agora. É esse o segredo, ele estava interessado no pé dela. Ele deve ter passado a noite prestando atenção no pé dela e não lembrou do rosto dela. Não lembrou. Ele é maníaco do pé. Medo. Exato. Medo. Aí é que é perigoso mesmo. Eu não casava com um homem desse. Também não. Tem que olhar, tem que saber a minha cara, pelo menos. Né? Com certeza. O pé não é o suficiente. Imagina ele pedindo o pack do pezinho das outras meninas online. Configura traição, gente. Não. Demais, não demais. Enfim, vamos para o próximo. Próximo conto são Os Três Porquinhos, que eu adoro, inclusive. A versão da Disney eu assisti poucas vezes, mas eu lembro de gostar bastante. E lembro de ler muito em alguns contos, em alguns livros, na verdade. O conto original ele é bem mais curto, já que o Lobo Mau ele não perde muito tempo soprando as casas. Logo no início do conto, ele já vai lá e devora os 2 primeiros porquinhos, tadinhos. Ai, tadinhos. O terceiro, ele é o mais esperto de todos. E aí a casa dele, que ele constrói a casa de tijolos, e o lobo, obviamente, não consegue derrubá-la. Por isso, ele tenta atrair o porquinho pra fora da casa, né? Prometendo dar comida pra ele, enfim. Mas o porco, esperto, recusa todas as ofertas. O lobo, então, decide apelar pra violência. Ele escala a parede, o teto, e entra pela chaminé da casa do terceiro porquinho. Só que, esperto como era, o porquinho havia colocado um caldeirão de água fervendo na lareira. Isso é, o porquinho jantou sopa de lobo naquela noite. E ele jantou o lobo e os seus 2 irmãos porquinhos que estavam na barriga do lobo naquela noite. Gente, mais canibalismo. Que coisa perturbadora. Olha, ele jantar o lobo, eu nem julgo. Porque vamos combinar que, assim, antes ele do que eu. Mas os 2 irmãos porquinhos, eu achei pesado. Aí doeu. Também achei isso bem perturbador. Poderíamos passar sem. Configura fratricídio? Eu acho que sim. Eu acho também, porque ele podia ter feito um ritual de fúnebre, né? Enterrado os irmãos, enfim. Ele comeu os irmãos, gente. Vai que eles estavam vivos lá dentro da barriga, né? Porque não é um conto de fada. Chapeuzinho Vermelho. Tudo pode acontecer. Pois é. Não, achei errado. Tão errado quanto o lobo. Eu já disse isso antes. Um dos aprendizados que a gente tem que levar desses contos de fada é não desça ao mesmo nível do seu inimigo. É verdade. Não faça com eles o que você não gostaria que fizessem com você. Talvez. Leve esse ensinamento pra vida. Talvez esse seja o maior ensinamento de todos, né? Porque fora isso, sim, não há muito que se aproveite aqui. Muito que... Aqui tá todo mundo errado.
Tá todo mundo errado. O objetivo é não ser errado. Os nossos comentários estão os melhores. A gente tá muito sem fé nas Né? histórias. A humanidade tá aqui por conta desses contos de fadas, ensinando coisas horrorosas às crianças. Por isso Exatamente. que a gente chegou onde chegou. Vamos falar agora do Príncipe Sapo. O conto de fadas original, ele é protagonizado por um sapo, né? E é bem menos romântico do que as adaptações mais modernas. Ao invés de quebrar o feitiço do sapo com um beijo da princesa, é a falta de paciência dela que provoca a transformação do animal. E então, em algumas versões da história, inclusive, ela não beija o sapo, mas ela atira ele contra uma parede em um ataque de raiva. Gente, eu confesso que tirando a parte da violência contra o animal, eu queria ver essa adaptação, sabe? Eu queria ver uma Tiana nervosa, Olha, irritada. Eu acharia o máximo. eu tenho pavor de sapo, então assim, eu acho que muito provavelmente se um sapo chegasse perto de mim, eu faria isso. Eu arrumaria alguma coisa pra, sei lá, pra enxotar ele bem pra longe. Então, não tenho pena do Eu sapo. não posso julgar, né? Tem, assim, não quero amizade com o sapo também, não. Tá certíssima ela. Eu acho que foi legítima defesa. Lembrei agora que uma perereca já pulou na minha perna quando eu tomava banho lá, Ai, lá em meu Mundaú. Deus. Então, dá um nervoso, de fato. Você não pensa na hora. Você só quer, tipo, jogar o bicho pra longe. Eu não lembro o que eu fiz com a perereca. Eu acho que eu não peguei ela. Eu só balancei a perna pra ela sair, mas deu um nervoso. Com muita classe, Deu né? muito nervoso. Botou ela assim pra correr. Mas é tenso, viu? Não recomendo essa experiência. Eu tenho muitas histórias de Mundaú. Eu lembrei agora do dia que o morcego caiu na rede que eu tava dormindo. E eu peguei ele caiu no meu ombro, eu peguei ele com a mão e joguei fora. Podia ser o Olha Vampiro só. Edward, não era? A Ainda própria bem que eu joguei fora. Bear Grylls aí da... Enfim, continuando, o próximo conto é O Gato de Botas. O Gato de Botas se tornou mais famoso do que a sua própria história, vide as adaptações de Shrek, né? Os filmes de Shrek. Sim. Inclusive, vai sair um filme do Gato de Botas 2. Eu não sabia nem que tinha um, mas tem informação. Também não. Pra quem tem interesse, né? Enfim. Isso principalmente pela aparição desse personagem em outras obras clássicas. Além dele ser um gato sábio, extremamente ágil e charmoso, e foi responsável por dar fama, fortuna, castelos e uma noiva belíssima para o seu mestre. Ainda que isso pareça extremamente positivo, a obra tem um tom extremamente maquiavélico. Isso porque mostra uma certa irresponsabilidade e até crueldade nos métodos do gato, como se os fins pudessem justificar os meios. Eu não lembro muito do Gato de Botas nos contos que eu li na infância, só lembro mesmo da versão do Shrek. Que ele só era, tipo, lutador, né? Ele lutava, ele era... Ai, como é? Com a esgrima? Com a Esgrimista. espadinha, esgrimista, isso. Ele não tinha isso de trazer... Ele era charmoso, mas ele não trouxe fama, fortuna, castelos para o Shrek. Mas esse, Tá errado, eu me lembro dessa história. Uhum. Eu tinha na mesma coleção, né, de fitas lá do jornal, tinha essa do Gato de Olha Botas. E de fato era um pai que era moleiro, que ele deixava, ele tinha 3 filhos, então ele deixou 3 coisas, assim, um para cada filho, né? Deixou o moinho para um filho, deixou, sei lá, o arado para o filho do meio, Sim. e deixou o gato para o filho mais novo. E o filho mais novo ficou, assim, muito puto da vida, porque, assim, o que é que eu vou fazer com um gato? Só que aí o gato falava, né, e disse assim, que se ele arranjasse botas, uma espada e não sei o que mais lá, ele ia arrumar uma vida de rei pra ele. E aí o Gato de Botas fez exatamente isso. Ele fez uma série de armadilhas, no fim, ele acabou matando um gigante que morava lá nas redondezas e roubou o castelo do gigante, tudo pra dar pro amo dele, né? Pro filho mais novo. Então, assim, o filho mais novo não fez nada, ficou só sentado em casa esperando que o gato, com muita astúcia e safadeza, matasse lá o gigante, pegasse as terras, pegasse os funcionários, e aí foi assim que ele ficou rico. Fazendo absolutamente nada. Pois Como todo filho de pai rico, né? Como todo herdeiro, né? Todo herdeiro, exato. Muita denúncia aqui. Muita Crítica denúncia, social foda, né?
Muita crítica social foda nesse episódio. Quem diria, não é mesmo? Um episódio sobre contos de fadas. Militou toda. A gente arrasa. E agora vamos pra história da Chapeuzinho Vermelho, que é o grande hit de todos esses autores. Se você quer ser um autor infantil famoso, faça a sua versão da Chapeuzinho, porque eu acho que é uma coisa assim que todo mundo tem que ter. A sua Chapeuzinho. E a Chapeuzinho Vermelho, original, ela é bem parecida com a versão atual, né? Era uma menina que foi enviada à casa da avó para levar comida para ela, né? A avó tava velhinha e meio adoentada, então ela saiu para levar essa comida e ela tinha que ir lá pelo caminho que a mãe dela falou, não converse com ninguém, não desvie, tudo bem. Até aí tudo bem, né? Mas aí quando ela chega de fato na casa da avó, ela é recebida pelo lobo mau, que estava no lugar da avó. Na versão mais sombria, o lobo, ele mata a avó da Chapeuzinho e a cozinha num prato que acaba servindo para a própria neta, né? Em algumas outras versões, o lobo come a Chapeuzinho também, né? Além da avó. E em outras, ele chega a abusar sexualmente dela. Então a gente vê que a questão do lobo é bem metafórica, né? Os perigos que uma menina jovem, andando sozinha, enfrenta, né? Que, assim, é bem horrível isso. E se é tão perigoso assim, não manda a criança sozinha na casa da avó. Exato, né? Toda a coisa do vermelho também, né? Acaba sendo uma metáfora para essa transição entre a infância e a adolescência, né? A primeira menarca, a primeira menstruação. Enfim, é um conto que é cheio de simbolismos, né? Simbolismos, exato. Simbolismos relacionados ao amadurecimento sexual feminino. O próprio interesse da Chapeuzinho, né? Quando o lobo aparece. Porque há uma coisa sedutora nele, né? No que ele tá oferecendo, no caminho que ele oferece a ela, né? Que seria uma alternativa ao caminho que a mãe originalmente propôs que ela deveria seguir. Então, dá pra tirar muita coisa desse conto. Apesar de que eu acho, quando você entende ele dessa forma, ele passa a ser bem assustador, né? Principalmente pra nós mulheres. Exatamente. Gatilhos, mais gatilhos. Exato. E o último conto que a gente vai falar pra vocês é Rapunzel. A primeira versão registrada desse conto é também do Jean Baptiste Basile e era chamado Petrocinella. Não sei falar. Tem que fazer a mãozinha. A mãozinha. Mãozinha faz parte, né, da entonação. Da interpretação, da entonação. Petrocinella. Vou voltar a assistir a terceira temporada de Minha Amiga Genial, que aí eu vou sair falando tudo em italiano. Porque toda vez que eu assisto, eu fico bravíssima, belíssima. Enfim. Petrocinella significa salsa em italiano. Por quê? Porque a mãe dessa menina, né, da Rapunzel, ela rouba salsa do jardim de uma ogra e precisa entregar as meninas. É porque ela rouba salsa. Né? Ela tava grávida, né? E ela tava com muito desejo. E aí ela pega e pede pro marido tirar. O marido tira e a bruxa fala assim, ok, mas você vai ter que me dar essa criança que vai nascer. Isso. Nossa, isso é uma troca muito desproporcional. Né, gente? Tipo, por quê? Tipo, não dava pra achar em outro lugar, sabe? Não tinha um mercadinho na vizinha, sei lá, numa outra vizinhança. Não sei, assim. Eu concordo contigo. É uma troca bem desproporcional. E a versão dos Irmãos Green também conta a história de uma garota presa no alto de uma torre. Assim como nos contos modernos, ela é visitada por um príncipe e se apaixona por ele. O detalhe que revela o encontro dos dois, né, é que a bruxa que aprisiona a Rapunzel acaba percebendo que a barriga da Rapunzel está crescendo, né? Que rolou ali um entretenimento entre ela e o príncipe e uma criança foi gerada. As roupas da Rapunzel começam a ficar apertadas, a barriga começa a crescer, ela está grávida. Assim, a bruxa fica pé da vida, arma uma arapuca pro príncipe e deixa ele cego. Ela também expulsa a Rapunzel e abandona ela no deserto. Ela e o príncipe se encontram, os dois estão vagando pelo deserto e acabam se encontrando, que é uma coisa muito mágica de acontecer, porque desertos geralmente são muito grandes. Sim. Não sei como esse encontro se sucedeu, mas contos de fadas, não é mesmo?
a partir desse encontro, ela consegue curar a visão do amado e eles vivem felizes para sempre. E no fim, nada Enfim. aconteceu com a bruxa, né? Que absurdo isso. Exato. Eu me lembro que, em uma versão que eu li, a Rapunzel é que dá com a língua nos dentes, né? Que a bruxa tava subindo lá pela trança dela e ela, ai meu Deus, demora tanto, o príncipe sobe aqui em 2 tempos. E aí a bruxa se liga, mas talvez tenham editado isso porque, assim, né, colocar a gravidez nos livros de criança já iria ensejar outras perguntas que eles não queriam responder, então... É verdade. Uma dica que eu particularmente adoro, que é do universo dos musicais, é o musical Into the Woods. Tem uma adaptação da Disney, é o filme Os Caminhos da Floresta, eu acho, ou No Caminho da Floresta, mas assim, o filme é uma adaptação péssima. Ele não traz todo o subtexto do musical, porque ele é um musical adulto, ele fala de temas bem mais questionáveis, mais problemáticos, tem mais camadas, sabe? Você sai com a cabeça fervilhando, pensando desse musical. O filme acabou ficando muito suave, então perdeu esses outros elementos da história original. E ele adapta diversas histórias, unindo elas numa história só, né? E a Rapunzel, nessa história, ela é filha de um... Calma. A Rapunzel, quando ela é trocada, né, a mãe dela acaba pegando feijõezinhos do quintal ali, da horta da bruxa. E aí, por isso, a bruxa pega a menina pra criar, né? E aí há um padeiro... lembrei, a Rapunzel é irmã do padeiro. Enfim, a bruxa perde os seus feijões, porque a mãe da Rapunzel pegou, e aí depois há o padeiro, que é irmão da Rapunzel, que tem uma vaca, e aí ele precisa vender a vaca... Não, desculpa. Ele compra a vaca de um menino, que é o João, e aí ele dá os feijões pro João, e aí as histórias vão todas se entrelaçando, e é muito divertido. E aí, por exemplo, o príncipe da Cinderela, ele casa com a Cinderela, e ela é o amor da vida dela, só que depois ele fica tipo assim, nossa, que chato, hein, essa vida. E aí ele vai atrás da Rapunzel e se apaixona por ela, e aí casa com ela. Só que aí ele fica meio chateado com a vida de casado, e aí depois ele vai atrás da mulher do padeiro. Então, assim... Nossa Senhora! Todos os personagens bem errados e tal. A própria Chapeuzinho também tá presente na história, e ela tem esse aspecto bem do despertar sexual no seu envolvimento com o lobo, só que é de uma forma problemática, mas é como se ela também tivesse interesse, entendeu? Não é um abuso não é só um abuso da parte dele, sabe? Não quer dizer que não configure pedofilia, mas tu entende o que eu quero dizer, né? Sim. Tipo, ela está despertando pra puberdade, então ela olha pra ele de uma forma diferente, e aí ele acaba se aproveitando disso e abusando dela. Enfim, é um musical excelente, eu adoro, é de um dos meus compositores favoritos, o Sondheim, que infelizmente morreu ano passado. Ele é longo, é cansativo, porque, enfim, é um musical todo cantado, mas vale a pena, é uma adaptação muito incrível, e a forma como ele mescla todas essas histórias, e assim, quando você termina o primeiro ato, que acha assim, acabou a história, porque todo mundo ficou feliz pra sempre, vem o segundo ato. E o segundo ato dá a volta, e, sabe, a história fica ainda mais complexa, mais enrolada. É sensacional, eu gosto demais, é um dos meus musicais dele favoritos. Eu não tenho nenhuma dica aqui pra dar de contos, mas eu ultimamente eu tenho visto, né, os livros que a Wish, né, a Wish tem uma série de livros de contos de fada e mais recentemente saiu um de lendas e contos asiáticos. Então Isso, fica aí em Catarse agora, né? Isso, então fica aí essa dica de... Eu comprei um, né, que é das lendas celtas, ainda não comecei a ler, mas eu tô muito, assim, com vontade de ver essas lendas nas versões originais e ver de onde saiu todas essas histórias, né? Que eu acho que tem muita coisa que a gente vê em filme, em série, que tem essas inspirações e a gente nem sonha, nem desconfia, Nem né? sonha, de fato. E acabou que esse episódio a gente ficou com histórias bem clássicas, era a proposta, mas quem sabe mais pra frente a gente traz outros contos de fadas mais desconhecidos, de outras culturas. Ou a gente pode fazer por blocos temáticos, né? Coisas asiáticas, sei lá.
contos indígenas, sei lá, a gente tem muita coisa pra falar ainda pra vocês, ouvintes. Se vocês gostaram desse tema, falem pra gente. Se vocês querem, sei lá, uma parte 2 com outro enfoque, é só vocês escreverem pra gente, né? Vocês podem tanto falar sobre esse episódio, quanto episódios que já passaram. E aí você coloca lá a caixa de recados e escreve pro estalagempodcast@gmail.com, que aí a gente lê o seu recadinho no próximo episódio. E seguindo essa temática, o nosso próximo episódio vai ser sobre o livro Urso e Rouxinol, que é uma adaptação de contos de fadas, de folclore russo. E acho que vocês vão gostar bastante, então aguardem que na próxima semana tem episódio novo. Lembrando que nós agora somos semanais. Então a gente se vê daqui a 7 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!